Olá, me chamo Natália, sou bolsista PIBIT pelo Laboratório de Tecnologia da Madeira e minha orientadora é a professora doutora Poliana D'Angelo Rios. O trabalho referido intitula-se como Produção e Avaliação de Nanocristais de Celulose para Reforço Estrutural em Papel. Introdução. A celulose é o principal constituinte estrutural das fibras vegetais. Em materiais linhosos, pode chegar a representar até 60% da sua composição. É a matéria-prima para a formação do papel e, em sua composição supramolecular, forma zonas amorfas e zonas cristalinas. As zonas cristalinas vêm atualmente chamando a atenção de áreas como a nanotecnologia. Essa ciência utiliza a matéria em um nível atômico. E um de seus principais objetivos seria alterar as propriedades dos materiais. Para tal, elas utilizam aditivos ou novos compostos, sendo as nanoceluloses um desses. Elas possuem tamanhos bem reduzidos, possuem escalas nano e micro, e as mais utilizadas em escala nano são as nanofibriladas e as nanocristalinas. E o objetivo da introdução de nanoceluloses em outros compostos seria a otimização de suas propriedades físicas e mecânicas. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi produzir e avaliar os nanocristais de celulose visando reforço estrutural em papel, obter os nanocristais por diferentes condições de hidrólise ácida, analisar as características morfológicas e químicas dos nanocristais de celulose, incorporar os nanocristais de celulose no papel e verificar as propriedades físicas, mecânicas, morfológicas e ópticas do papel, após a incorporação dos nanocristais. Material e métodos. Neste slide foi elaborado um organograma com as respectivas técnicas e análises aplicadas aos nanocristais de celulose e papéis produzidos. Para a obtenção dos nanocristais, utilizou-se 1 grama de polpa celulósica comercial branqueada. Essa exposta a 3 diferentes condições de hidrólise ácida, descritas por Merlini. A interrupção deu-se por lavagens em água destilada até que atingisse um pH de aproximadamente 7. Em sequência, essas amostras foram postas em uma centrífuga. Após a etapa da centrífuga, trocaram-se os recipientes e amostras, e as amostras foram homogeneizadas. Após, foi realizada a diminuição das partículas em um disruptor ultrassônico de células. As análises aplicadas nos NCCs foram as de rendimento, PDI, diâmetro e pH. Incorporação dos nanocristais e produção do papel. A polpa celulósica foi solubilizada em água destilada e homogeneizadas por 1 hora cada amostra. Determinaram-se os corpos de prova de 0,032 gramas por centímetro quadrado para a produção de papel. Nestes, introduzidas as diferentes concentrações de nanocristais de celulose. Em sequência, as amostras foram filtradas e pré-prensadas. A prensagem final foi a 105 graus por 5 minutos a 40,74 kg força por centímetro quadrado. Neste slide foi representado um esquema com as análises realizadas nos papéis. E neste foi montada uma tabela demonstrando as propriedades avaliadas, as análises aplicadas e as normas seguidas. Delineamento e análise estatística. O delineamento utilizado neste experimento foi um delineamento inteiramente casualizado. Foi realizada uma tabela da ANOVA, um teste de Tuck com probabilidade de erro a 5% no programa estatístico. Resultados de discussão. Diâmetro médio. Os tratamentos 2 e 3 diferiram-se estatisticamente do tratamento 1 por serem superiores. Henrique et al., em 2016, na extração de nanocristais de celulose em diversos materiais, para eucalipto encontrou um diâmetro médio de 5,6 nanômetros, sendo muito inferior aos resultados encontrados nessa pesquisa. Já Merlini, em extração de nanocristais de celulose em Pinusteda, encontrou resultados de 25 nanômetros a 96 nanômetros. Para pH, somente o tratamento 1 diferiu-se dos demais, apresentando um resultado mais ácido. Em quesito de índice de polidispersão, o tratamento 3 sobressaiu-se aos demais, obtendo melhores resultados. Rendimento. Todos os tratamentos diferiram-se entre si nessa análise, sendo o tratamento 1 com o melhor resultado, um rendimento de 57,57%. Soneso et al. Encontrou um rendimento para nanocompósitos de 45% em sua pesquisa. Já Merlini encontrou um rendimento de 86% em sua pesquisa em Pinusteda. Avaliação das propriedades físicas do papel. Para a permeabilidade a vapor de água, é evidente que todos os tratamentos que tiveram concentrações de nanocristais de celulose introduzidas em sua composição tiveram uma redução nesses valores. Essa é uma característica extremamente desejável, principalmente a produtos que possuem as suas embalagens produzidas de papel, pois, como, por exemplo, o cimento, ele não pode receber umidade, pois senão empedraria, e isso ocasionaria percas de material. Em relação à gramatura e espessura, não houve diferença estatística entre os tratamentos e o papel controle, sendo para as duas este um resultado desejável, pois não altera a densidade do papel e nem a espessura da folha. Para índice de arrebentamento, houve diferença estatística entre tratamentos.
sendo aqueles com 12% e 18% de incorporação de nanocristais de celulose os com melhores resultados, seguidos pelo com 6%. E referente ao enlongamento das fibras, somente o papel com 6% de incorporação de nanocristais de celulose obteve diferenças estatísticas dos demais. Damage, em 2015, observou o mesmo tipo de comportamento, a avaliação das propriedades ópticas do papel. Para análise de cor, não foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre tratamentos. Morfologia do papel após a incorporação dos nanocristais de celulose por microscopia eletrônica de varredura. Conforme podemos analisar nas imagens, o papel controle conta com grandes espaços de ar entre as fibras e uma maior desordenação nessas fibras, que conforme uma maior introdução, uma maior concentração de nanocristais de celulose, as fibras vão se ordenando e os espaços vazios vão reduzindo. Nessas imagens a gente pode ver a deposição dos nanocristais de celulose nas fibras e como eles ficam aderidos a elas. Conclusões. As características químicas e morfológicas dos nanocristais de celulose são diretamente influenciadas pelas condições de hidrólise ácida. O tratamento 2, 30 minutos e a temperatura de 40 graus, demonstrou os melhores resultados. Todos os tratamentos mostraram-se eficientes para a redução da passagem de ar pelo papel. As características de espessura, gramatura e cor não foram alteradas pela incorporação. Os papéis formulados com 12% e 18% foram os melhores para as propriedades mecânicas de tração. A adição de nanocristais de celulose mostra-se como uma boa opção para as melhorias das propriedades físicas mecânicas do papel. A partir dos resultados obtidos com o presente estudo, pode-se afirmar que a incorporação de nanocristais de celulose promove um aumento de propriedades de resistência como o índice de arrebentamento. Um agradecimento à minha orientadora, professora doutora Poliana, ao Laboratório de Tecnologia da Madeira, à URGS, em especial o ICTA, o Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, ao CNPq e ao UDESC.